Boa noite a todos, Boa noite. os encarnados e desencarnados, os que estão aqui no Centro Espírita e os que estão pela internet aí. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe nesta noite. Vamos dar início à nossa reunião da noite. Teremos música. Já escolheu a música aí, Júnior? Já tem uma música. Tá. Hoje nós teremos a nossa irmã Maísa, vai fazer a nossa conversa com Jesus aqui, né? Para todos nós, reflexão sobre o tema do mês passado, né? A Aliança da Ciência e da Religião. Que é da terceira revelação ainda, né? Que é a aliança da ciência e o espiritismo. Então, queremos pedir para vocês, se alguém gostaria de fazer a prece inicial. Rosângela, então, vai fazer a nossa prece. Eu vou ficar aqui pertinho de você. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Senhor, derrame suas bênçãos sobre nós neste momento. Deus, conduza os nossos pensamentos. Conduz novamente, Senhor, pelas nossas palavras, tudo que precisamos ouvir. Coloca nossa mente em prática nesse hoje. Um coração cheio de gratidão. A dar início novamente nossa reunião, dando graças a Deus por esse momento. Que assim seja. Bem, vamos. Antes de começar a dar os avisos de praxe, né? Nós vamos pedir para a nossa irmã já vir aqui fazer uma musiquinha, para a gente harmonizar, para a gente possa sintonizar no meio. Segura, pai. Boa noite, perseverantes amigos espíritos. Heróis do frio e da chuva. Sejam todos bem-vindos. Não sei se quando chove no plano material, os espíritos se movem. Será que Kardec fez essa pergunta? Os encarnados, sim. Os espíritos se movem do lado de cá de chuva. Sempre tem alguma coisa. Chove no plano espiritual. Mas falando em obra de Berlim, obra espírita, nós estamos então começando o mês de abril, um mês festivo para a doutrina. No dia 18 de abril, nós teremos a data comemorativa do lançamento do livro Passe Lá, que consideramos o mais importante da doutrina espírita, que é os espíritos. Não é dos ignorantes, não? Dos espíritos. Organizado pela mas tão magistral quanto as respostas que os Espíritos nos deram à humanidade e as perguntas elaboradas pelo professor Ivair Benizar. Benizar, Ivair, Roque, Leon, qualquer coisa que os outros trocadilhos, né? Certo? Então, magistral, porque se distribuíram os Espíritos lugares, e Kardec teve uma prova profunda e mostrou a doutrina que hoje nos faz enfrentar o frio e a chuva para quem está. É isso? Muito bem. Eu não sei qual a posição de Kardec em relação à música.
ele não implantou as reuniões. Você sabe por que você estava lá? Ah, eu acho que se ele tivesse, ele estava aí. Kardec era um profundo admirador da música. E encontramos algumas passagens da obra que ele nos legou sobre a arte espírita. Aliás, ele fez uma evocação de um espírito que tinha desencarnado há muito tempo e na época era uma sumidade na área da arte musical. Hoje nós conhecemos ele praticamente porque a humanidade, infelizmente, tem experimentado nessa questão da arte. Né? Essa palavra. Penado, né? Penado, né? Penado, tem interrogado, desmechado, dificuldade, né? Então, realmente, a arte, e olha só o nome desse recém-morto, Kardec, ele repôs na doutrina lá, na União da Sociedade Espírita, Maestro Rossini. Tem um tio com esse nome. Já no final da montagem das suas codificações. Aliás, ontem, dia 31 de março, é o dia em que nós lembramos de forma solene do Senhor Allan Kardec, ou Pode ler uma vez. Parece que todos os nomes são próprios, né? Não são. São quatro pessoas. Hipólito Leão Denizar e Bahia. como ele conseguiu montar nesse período tanto material para nós. E ontem foi. E aliás, amanhã, dia 2 de abril, é o dia que nós espíritas também relembramos a memória do grande Francisco Cândido Xavier. O nascimento dele na Terra, dia 2 de abril. 1910. Tinha boas datas. Mês de abril é festividades comemorativas, ou não sei se pode ser comemorar, mas introspectivas, né? Vamos chamar tem outras datas importantes no mês de abril, mas alguns estudiosos, alguns historiadores, falam que foi exatamente no mês de abril, sangue, que chegou à Terra o mais ilustre dos ilustres, o mais sábio dos sábios, o rei dos reis, Leão de Judá. Não foi isso. Mas a música de hoje, que nós estamos lá passando, mesmo que a Maíra propôs, o tempo está inexorável. Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? O tempo não para. Então, o tempo vai seguir, se nós compararmos a nossa fase, a Maíra vai ter outra oportunidade. Não, eu estou adorando. Pode continuar. Então, nós vamos ter para a música acredito que você irá cantar com todos os seus pulmões. Para nós fazermos uma marchinha, né? Aquela música antiga. É verdade. O Chico vai nos ajudar na letra também, né? Vocês sabem com a memória mais fresca que é. Está mais jovem, né? Graças a Deus, né, Chico? Agradecendo a Deus desde já, vamos lembrar
Menina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Menina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Vida 2000 anos por Jesus, diretriz da perfeição. Vamos, irmãos dos céus, alô, a nova lei imortal. Nosso Pai é Rei, e sois nós a universal. Irmãos, é a doutrina. Vida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos dos céus, alô, a nova lei imortal. Nosso Pai é Deus, sois nós a família universal. É a doutrina espírita, esperança do porvir. A saia falou da luz bendita, renascer, amar e progredir. Vida, amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Vamos, irmãos dos céus, boa nova lei imortal. Nosso Pai é Rei, e sois nós a família universal. Muito bom. É bonito, né? Sim. Meus amigos, o desafio da semana, eu coloquei meu papel só para melhorar. Vocês que estão na internet tirando barulhão. Amanhã vamos ter visita de manhã e também rádio meio-dia, né? O programa da rádio vai dar visita meio-dia com X Loyola, Maria Aparecida, convidados. E terça-feira, como sempre, o estudo do livro dos 12 Espíritos, aqui às 19h30. Quarta-feira, lá no Conservação, a live transmitida pelo YouTube. Transmitida pelo YouTube, não, pelo Facebook, pelo Chico do Emório no Rio, Nós não no estado do Norte, estado da Cuba, no ter estado do Rio, mas ele deve estar online, né? Um abraço para ele. Quinta-feira, temos estudo do livro nosso lá, às 19h30 pela internet. E na sexta, o ESB, estudo sistematizado da doutrina espírita pelo método de Havana. Então, talvez nos assistir online. Pessoal, tem também domingo à noite, no sábado, todos os sábados estamos aqui nesse horário, na
Então, fazer aquela vibração conosco, lembrar desse momento. E 19h30, ele tem um horário 19h30. E aí, ainda tem aqui a conclusão da primeira equipe do projeto Esperando Inovação da Inovação que vai ocorrer quando chega. A gente deve marcar, né? Ainda 2 de abril, 9h30, aguardem aí as informações que a gente vai formando a primeira turma das ações informáticas lá. Eu vou pedir para a Maísa, que vai nos presentear aí com a sua palavra, com a sua aliança da ciência da religião. Maísa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Bem-vindos também, os encarnados e desencarnados que estão online, né? Estão pela internet. Nós que estamos aqui presentes, né? Presença física, como disse o Júnior, a gente venceu aí toda a questão do frio, da chuva, né? Aquela vontadezinha de ficar embaixo das cobertas, né? Só dá mesmo vontade de a gente ficar embaixo das cobertas. A gente está aqui em Ubajara, na Serra da Ibiapaba, onde o nosso clima fica bem frio, né? Somente no inverno. Como nosso tema é um estudo, né? São reflexões sobre a gente estar estudando o Evangelho desde a introdução. Então, ele é mais uma reflexão, um estudo, compartilhar de ideias, de pensamento, de olhar, do que propriamente, vamos dizer assim, uma palestra. Né? Eu nem estou me propondo a fazer uma palestra, mas trouxe aqui algumas ideias, algum pensamento, algumas reflexões, então que todos ficam inteiramente à vontade para também falar, perguntar, porque a doutrina espírita, ela nos dá essa liberdade. E é exatamente nosso tema. A gente vai falar sobre essa flexibilidade e essa liberdade que a doutrina nos dá para que a gente possa questionar, perguntar. Então, a aliança da ciência e da religião, né? O capítulo era para a gente ter feito sábado passado, né? Mas aí teve um evento na casa e por isso que a gente está com esse tema talvez um pouquinho anterior ao que já deveria. Tá, cheio de problema. E aí, como é que eu faço para passar? Gente, realmente não sou uma pessoa muito na internet. Então, aqui, aliança, a palavra, o tema aliança da ciência e da religião. A palavra aliança, o que ela traz para a gente de ideia, de pensamento? Quando a gente ouve essa palavra, quando a gente lê essa palavra, ela traz a primeira ideia, vamos dizer assim, de casamento. No sentido de quê? De união, de compartilhar, né? De compartilhar ideias, de cuidar. Em nenhum momento a gente pensa em aliança, de aliar, né? Sendo uma coisa que, vamos dizer assim, diferente, ou com uma competição, ou você subestimar. Né? Então, quando Kardec traz a aliança da ciência e a religião, tem esse sentido, vamos ver aqui, esse sentido de compartilhar, né? De cooperação, de ajuda, de cuidar, né? Porque não de exclusão, de competição, de subestimar. Então, a gente já vai entendendo, já vai dando aí uma direção para que a aliança da ciência. Então, não existe uma competição entre a ciência e a religião. O que tem que buscar existir é exatamente essa cooperação e essa ajuda, né? Então, nós vamos ver aqui, eu peguei aqui a questão número 1 do Livro dos Espíritos, quem é Deus? Que é uma questão, que é a questão primeira do Livro dos Espíritos,
que é uma pergunta extremamente inteligente, né, dos Espíritos, porque ele pergunta quem é Deus, ele não pergunta quem é Deus. Então já traz para a gente o pensamento, a ideia e a compreensão de que não é um ser, vamos dizer assim, um ser que castiga, um ser que condena, um ser que dá benefícios, né? Então ele pergunta o que é Deus, ele responde a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe. Então faz uma harmonia completa, vamos dizer assim, com essa mensagem a seguir é exatamente o primeiro parágrafo do texto, né? A ciência e a religião são duas alavancas. Então a palavra-chave aqui é exatamente essa, são duas alavancas. Em nenhum momento ele diz a ciência é a alavanca ou a religião é a alavanca. Ele diz a ciência e a religião. São duas alavancas da inteligência, olha gente, da inteligência humana. Ó. A inteligência suprema fala que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, né, no caso, vamos dizer assim, a ciência, e a outra, as leis do mundo moral, né, vamos dizer que seja, então, a religião. Então, todas duas no seu papel, todas duas contribuindo para esse crescimento, para essa evolução, para esse progresso. Umas e outras têm como princípio, ó, como essa questão se harmoniza, que é Deus. Então, as duas, tudo, ó, causa primária de tudo que existe. Sendo Deus a causa primária de tudo que existe, então as duas, ciência e religião, são criações divinas, são inspirações divinas, né? Então, vem para o quê? Para nos ajudar, para impulsionar esse progresso. Então, elas não podem, em nenhum momento, se contradizerem. Elas não podem, em nenhum momento, uma ser a negação da outra. Então, se eu dou, vamos dizer assim, mais ênfase à ciência, eu estou negando, então, no caso, a religião. Ou se eu dou mais ênfase a essa religião, eu estou negando, no caso, a ciência. A gente vai desenvolvendo e depois a gente vai ver melhor toda essa questão da ciência e da religião. Eminentemente cientista. Eu compartilho com essa ideia. Extremamente, né? Exatamente. É bem interessante essa questão da fé em relação à ciência e a fé em relação à religião, certo? A gente vai ver bem. Então, uma e outra, né? Se a gente negar uma, né? Uma está certa e a outra está errada. Ou, como é interessante, né? O início desse texto. Porque Deus não pode destruir sua própria obra. Então, ciência e religião. Aí, em algum momento, a religião diz. Quando a gente fala religião, a gente vai ver nesse sentido mais dogmático, né? No sentido da fé cega. Né? Então, se ele diz, ele não pode destruir a sua própria obra. Então, isso é no capítulo 1, o item 8, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro parágrafo do texto. Né? Eu fui trazendo todos os parágrafos para que a gente... aqui. Em que a ciência, deixando de ser, continua, né, o texto, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual. E em que a religião, cessando de menosprezar uma e outra, e andando juntas, se prestarão muito apoio. Olha que coisa linda, né? E a gente volta lá para aquele primeiro momento, quando falava que não, você não pode, se você menospreza uma, se você subestima uma, se você exclui, né? Então, o interessante é exatamente isso, e prestarem mútuo apoio. E aí eu lembrei, sempre a gente coloca, até o Júnior colocou na palestra dele, a questão das duas asas, né? A asa do amor e a asa da sabedoria. Para que haja, vamos dizer assim, esse progresso em harmonia, é preciso esse amor e a sabedoria, essas duas asas plainando em harmonia, né? Eu trouxe aqui o que eu achei interessante, examinando um átomo de hidrogênio, um próton e um nêutron. Essa lei de atração do átomo, do próton, do nêutron, é a mesma.
elétron, eu botei, é verdade, aqui é a mesma lei de dois seres que se amam, ou seja, é a mesma lei do amor, né? Interessante? Então, aqui a ciência, né? A questão dos prótons, dos elétrons, e a mesma lei que une os sentimentos, que une os seres quando eles estão, vamos dizer assim, apaixonados, né? Então, estudar um átomo é estudar um relacionamento. Não é interessante? Então, acho que a ciência, nessa harmonia, nessa caminhada com a, vamos dizer assim, a religiosidade, com a afetividade, né? Com a fé, nós somos, na verdade, apenas criaturas tentando entender as leis do Criador. Por isso a gente fala, a gente conversa, a gente debate, a gente reflete, para que, às vezes, uma palavra, uma ideia, uma frase muda, né? Ou então traz um norte para a gente, traz uma direção mais aberta, mais livre. Eu trouxe essa história, que depois vou contar, que fala que no século XIX, o desenvolvimento científico teve um grande avanço, muito expressivo, contrariando os dogmas. A palavra-chave aqui são os dogmas. O que é um dogma? O que é o dogma? Um dogma é algo que não pode ser, vamos dizer assim, questionado. Né? Ele traz, vamos dizer assim, aquele pacotinho, essa caixinha, e aqui dentro dessa caixinha tem todas, vamos dizer assim, os princípios, as leis, as regras, as diretrizes daquela seita, daquela doutrina, daquela religião. E pronto, você aceita, simplesmente aceita. Você não pode questionar, você não pode duvidar. Então, aquilo ali você tem que baixar a cabeça e aceitar, né? Então, devido a essa questão dos dogmas, criou-se, então, um largo, vamos dizer assim, um abismo, um fosso, um distanciamento muito grande entre a ciência e a religião. Por quê? Porque a ciência, o ponto, não sei se eu coloquei aqui, o ponto da ciência, vamos dizer assim, é a dúvida. Uma coisa importante na ciência. E uma coisa interessante na religião não, na fé, é que não pode haver dúvida. Você diz assim, fulano crê, acredita, você não vai questionar se ele acredita. Você não vai dizer, não, isso é bobagem, isso não existe. Você não pode, a pessoa vai fazer, por exemplo, uma promessa e faz uma caminhada bem longa, de pé descalço, e você vai dizer que é bobagem? Não, você tem que respeitar. É a fé daquela pessoa. Né? Se está certo, se não está, é a fé. Já a ciência, ela trabalha exatamente em cima da dúvida, em cima do questionamento. Então, ela questiona, ela pesquisa, ela vai em busca de descobrir, né, de acertar, de assentar todas aquelas ideias e aqueles questionamentos. Então, eu trouxe essa história que eu peguei na internet, que eu achei assim, bem forte e também interessante. Não estou conseguindo ler aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque ali também não dá. Consigo. Uma tarde de 415 depois de Cristo, vejam só, a ira dos cristãos abateu-se sobre Pársia, o nome de uma pessoa. Eu pensei que era o nome de uma cidade, uma mulher. Por causa, sabe da história, por causa de suas ideias científicas. Ela dizia que o universo seria regido por leis matemáticas. E Pársia foi considerada herética pelos chefes cristãos da cidade de Alexandria. Foi atacada em plena rua por uma turba de cristãos enfurecidos, incitados, comandados por São Cirilo, vejam só, arrastada para dentro de uma igreja. E ela foi torturada até a morte, seu corpo esquartejado e queimado. Gente, que loucura, né? A gente vê assim. E aqui, vamos dizer assim, a gente não vai julgar, não vai condenar. Tudo eles fizeram em nome dessa fé. Como eles entendiam essa fé, né? Uma fé cega? Sim, pode ser. Uma fé que a fé cega, ela escraviza, ela leva ao fanatismo, né? Porque eles acreditam naquela ideia, você acredita naquela ideia e pronto, não tem como você questionar. Quando a gente fala na ciência, vamos dizer assim, na ciência boa, nós estamos falando na ciência com amor, na ciência que cura. Né?
Porque tem a mesma ciência, eu pensando, uma vez eu refletindo, eu pensei, a mesma ciência que descobre a vacina, que salva as vidas, né? Tão importante agora a descoberta da vacina, que salvou tantas vidas, né, da pandemia, questão do Covid. Então, essa mesma vacina, essa mesma ciência, ela descobre a bomba atômica, ela cria a bomba atômica. O que muda? O que faz a diferença, né, entre aquela que salva vidas e aquela que destrói vidas? É o amor, é o respeito, é a fé raciocinada, é essa consciência. Então, quando a gente fala na ciência, a gente tem que estar falando nessa ciência boa. Então, aqui a gente vai dar um pouquinho o foco só para trazer essa questão do espiritismo e a religião. Eu até pensei que a Cristiane era aqui, que ela bate bem forte nessa tecla, né? Não, é religião. Então, aqui, o que é religião? Religião, vamos dizer assim, no Ocidente, né, para nós, para que um princípio, uma seita, uma doutrina seja considerada, vamos dizer assim, uma religião, é preciso que tenha, no seu sentido formal, tenha rituais, né? É preciso que tenha sacramentos, é preciso que tenha dogmas, vestimentas específicas, dízimos. Então, tem alguns itens, né, que são importantes para que seja considerado uma religião. Aí, como? Isso. Então, nesse sentido, a gente olhando para esses itens que eu trouxe, deve ter muitos outros, ou talvez algum deles nem seja mais tão importante. A gente olhando, a gente vê que no Espiritismo não tem rituais, né? Às vezes a gente apaga um pouco uma luz, mas a gente pode não apagar, a gente chega no centro espírita, outro centro espírita que não é assim. Até eu comentei aqui que eu fui no centro espírita lá em Fortaleza, no Aurora Redentora, e lá eu terminou a reunião, eu saí procurando a sala de paz. Não tem. Aí eu disse, não tem sala de paz. E eu achei muito estranho, nossa, nunca foi no centro espírita, não já sala de paz. Aí não pode ficar sentado no salão. Aí o passista vai em cada pessoa, né, no salão mesmo, e faz o passe. Então, pronto, já é diferente, né? E aquele passe tem o mesmo sentido, tem a mesma, né? Então, não tem esse ritual fechado, assim, de todos os centros espíritas tem que começar a reunião com música. Tem outros que não tem música, lá no Paulo Estevam não tem música, né? Então, assim, cada um tem sua adapta, né? Vestimentas específicas, também a gente não precisa chegar aqui todo mundo e botar uma roupa branca ou azul, enfim, não tem essa necessidade, né? Não tem os sacramentos, né? A gente não faz casamento, espírita, batizado. Então, o espiritismo foge, vamos dizer assim, não está contido nessa forma, nessa religião formal, nesse formal de uma religião, né? Nesse sentido, o espiritismo não é religião. O sentido ou o aspecto religioso do Espiritismo está na sua moralidade, né? Em sua filosofia com consequências morais. Então, o Espiritismo busca o quê? Essa melhora interior, a consciência, ampliar a consciência, os níveis de consciência. Quando a gente diz assim, quando a gente entra no Espiritismo, que começa a conhecer a doutrina, a gente não peca mais em paz, né? A gente fica pensando assim, por que a gente pensa isso? Porque antes, muitas coisas que a gente fazia, a gente não estava nem aí, né? Aquilo não tinha nenhum significado. Então, depois que a consciência começa a aclarar, que a nossa consciência começa a ampliar, aí, muitas dessas atitudes, a gente já se dá conta que não deveria agir daquela forma. Não deveria. Isso vai fazendo com que? Vai fazendo com que a gente vá se melhorando internamente. Isso vai melhorando também, vai nos trazendo serenidade, mais calma, mais respeito ao próximo, né? Então, nesse sentido moral de reforma interior, né? Aqui uma frase de Einstein, que ele diz que a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Lembrando que Einstein também dizia que Deus jogava dados, né? Então, assim, ele foi um cientista bem questionador, bem controverso. Não vou entrar em detalhes. Aqui, continuando o texto do Evangelho, diz: a ciência e a religião não puderam se entender até hoje.
porque um examinando as coisas sob o ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher esse vazio que as separava. Um traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações ao mundo, com o mundo corporal. O terceiro parágrafo desse texto, né? Lembrando aqui, o Espiritismo são as leis da natureza. Quando a gente estuda, quando a gente conhece o Espiritismo, a gente está estudando, está conhecendo as leis da natureza. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, onde tem as leis morais, né, a gente se depara com todas essas leis e a gente percebe como elas estavam, assim, essas leis estão no nosso contexto natural de vida, que é a lei de sociedade, a lei de trabalho, a lei de progresso, a lei de reprodução, né? Então, estão todas inseridas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, aprender, respeitar, vivenciar essas leis em consciência, com harmonia, é crescer e é estar em harmonia com as leis da natureza. Não podemos separar o espiritismo da ciência, porque senão vamos ter uma fé cega e dogmática. Então, se a gente disser o espiritismo não é uma ciência, né? O espiritismo não é uma ciência. A gente começa a construir uma fé cega, uma fé dogmática, sem, vamos dizer assim, a gente não diz, eu acredito. Você acredita em reencarnação? Eu digo, não, não acredito em reencarnação. Nossa, mas você é espírita, como você não acredita em reencarnação? Eu sei. Porque quando a gente diz que sabe, a gente tem convicção. A gente estudou, tem convicção e sabe em relação àquela questão. E quando a gente diz eu acredito, aí outra pessoa do seu lado diz assim, eu não acredito. E pronto. Um acredita e o outro não acredita, ninguém vai discutir, né? Porque tem que respeitar a decisão íntima de cada um. Então, na fé raciocinada, a gente sabe, a gente não simplesmente crê, né? Nesse sentido. Então, busquemos uma fé lúcida e, nesse caso, e a ciência boa, né? Foi aquela questão até que eu já coloquei, da ciência, o amor da ciência que descobre, vamos dizer assim, coisas que nos ajudam a melhorar a nossa vida. É a fé raciocinada, é essa fé que encara essa razão em qualquer época da humanidade. Eu trouxe essa mensagem aqui, eu achei interessante, desse escritor, né? Carlos Toledo Vizinho, no livro Fronteiras do Espiritismo, ele diz, Kardec sintetizou todos os conhecimentos uma só moldura ao declarar que as leis da natureza fazem parte das leis divinas e que as duas se completam, sendo uma indispensável à compreensão e a outra ao progresso. Olha que legal, né? Achei muito interessante essa sacada dele. Eu não vou nem... Gente, faltou um slide super importante. É a lei do progresso, que eu ia falar da lei do progresso. Faltou, na verdade, está faltando 2 que eu faço. Será que não está no final, não? Pode ser que tenha pulado. Dá para passar e passa para frente da igreja. Não. Não? Vai Eu ajudar. acho que foi na hora que a gente... Faltou 2 slides. Está aqui, lei do progresso. Voltou. Deixa eu ver. Não está saindo ali, não, né? Coloque lá na tacinha de novo. Aqui. Lei do progresso. Por que eu trouxe a lei do progresso? Porque desde o início que eu falo da questão da lei de liberdade, dessa liberdade que a gente tem de questionar, de falar, de perguntar, de estudar, né? E isso vai criando, vamos dizer assim, vai dando um impulso à lei do progresso. A lei do progresso está na seção, faz parte das leis morais, né? Lá no capítulo 8, e diz, o Espiritismo é uma doutrina e evolução, né? Quando fala que é uma doutrina e evolução, já está falando da lei do progresso. Como tudo que existe, então tudo progride, né? Tudo passa, tudo progride, tudo jamais será ultrapassado. Visto que se a ciência prova algo diferente do que o Espiritismo diz, ele se modificará a ponto de ficar com a ciência. Essa mensagem está na Gênesis, no livro A Gênesis, no capítulo 1, no item 55. Eu acho assim, de uma
humildade, de uma grandeza essa mensagem, né? A doutrina espírita sai exatamente daquela... Sai e não, nunca teve, na verdade, né? Naquele altar, dizendo que é a dona da verdade, dizendo que sabe de tudo, dizendo que só ela que está certa. Muito pelo contrário, ele diz que com tanta humildade, com tanto respeito, mas com muita convicção. Eu acho que as duas coisas, elas se harmonizam e se completam, que é exatamente a convicção e a humildade. Para você dizer que se a ciência descobrir alguma coisa, ou provar alguma coisa diferente do que o Espiritismo fala, fique com a ciência, né? Então não tem aquele, vamos dizer assim, aquela arrogância de dizer que só ela é a dona da verdade. A fé, aí foi aquilo que eu falei, deu um toquezinho lá no início, né? A fé não duvida, ela apenas crê. Então, não tem a interrogação da dúvida. E uma das coisas mais importantes no estudo, no conhecimento, no aprendizado, é exatamente a dúvida. A melhor coisa que existe é a gente sair, pronto, a gente escutou um tema, uma palestra, a gente leu, e aí vem à mente um monte de dúvidas, um monte de questionamentos, porque são essas dúvidas e esses questionamentos que vão fazer a gente pesquisar, a gente procurar, a gente estudar, né? Se fica tudo já certinho, tudo direitinho, aí a gente não procura, né? Então a fé, ela não duvida, ela apenas crê. Você não está aqui para questionar, para perguntar, você só crê. A ciência já, o ponto principal da ciência é exatamente a dúvida, né? É a partir da dúvida que vem as pesquisas, que vem o estudo, que vem os experimentos, que vem as comparações. Quanto tempo passa para que um medicamento, alguma coisa assim, uma pesquisa científica seja dada como algo que válido, né? Demora muito, sabe? Porque são muitos estudos, muitas pesquisas. Então, a harmonia é a harmonia da lei do progresso com a lei de liberdade. Eu acho assim, a lei de liberdade, a lei do progresso, para mim, a lei de destruição, né, que é a lei de transformação. E a lei de liberdade, o tempo inteiro, ela se harmoniza, e a lei do trabalho, enfim, todas essas coisas. Né? E ela precisa da lei do trabalho também, para que haja esse progresso. Isso aqui já passou, né? Que a gente voltou aqui. Concluindo, né? Finalizando aqui, o tema não é tão longo, são apenas algumas reflexões. As consequências dessa revolução também é do mesmo capítulo, viu? O finalzinho lá do capítulo. As consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam na lei do progresso, que é uma lei de Deus. A gente fecha toda a questão, né? Não tem muito que a gente comentar. Né? A gente iniciou falando que é Deus, que é a inteligência suprema, a causa primeira de tudo que existe, e fecha, vamos dizer assim, finaliza o tema, o momento, resultando da lei do progresso, que é uma lei de Deus, né? E ninguém pode se opor, porque está nos desígnios de Deus. Então, não sou eu que vou dizer se está certo, se está errado, que não pode ser assim. Eu lembrando que, às vezes, quando a gente diz assim, a meteorologia, né, fala que amanhã vai chover, ou amanhã não vai chover. Aí muita gente, às vezes, a pessoa diz assim, não sabe dessas coisas não, só quem sabe é Deus. Não é que a pessoa vai saber, mas a meteorologia é uma ciência de estudo, né? E se eles receberam, vamos dizer assim, essas inspirações para estudar, para entender toda essa questão do tempo, do universo, é inspiração divina, está no poder de ninguém, mas está nos desígnios de Deus, né? Então, pode ser que eles dão uma previsão, ele não diz exato, né? Vai chover amanhã, ele diz a previsão, né? É claro que só Deus que sabe mesmo, mas não é uma coisa que exclui um exclui o outro. Nesse momento, a gente está excluindo exatamente a fé da ciência, né? Religião da ciência. Digo. Exato. Eles falavam uma coisa, era exatamente outra, né?
Difícil que não subia. Pois é, exatamente. Então, assim, quando a gente nega algo assim, então concluindo, gente, eu peguei essa frase, é de uma música, é de um samba, de Diogo Nogueira, que eu achei tão interessante, eu estava opinando e essa música entrou, né? Eu disse, não é por acaso. Mantenha a fé na crença quando a ciência não curar, pois o que tem, não tem remédio, remediado está, né? Pois quando menos esperar, clareou. Né? Então, achei que ela clareou. Então, achei que ela se encaixava, né, no tema. Então, fé na crença quando a ciência não curar. Muitas vezes, mas muita ciência ainda não tem todas as respostas, né? Não tem todos os medicamentos, não tem todos os remédios. Então, a gente tem que se agarrar na fé. Gente, se alguém pincelados sobre esse tema, um olhar sobre esse tema, fica à vontade para quem quiser comentar, falar. 5 minutinhos aí, tá? Para fazer perguntas e considerações. Olha, a gente tem várias pessoas aqui para O responder Xisto aqui também. já está fazendo. Como é um trabalho. Sim, mas é porque Sócrates ele dizia assim, né? Que se os médicos são mal sucedidos em seus diagnósticos, isso naquela época, né? É porque eles cuidam do corpo, mas não cuidam da alma. Se nós somos um todo e uma das partes não vai bem, né? Então isso aí é uma coisa que ela mexe com a ciência e mexe, né, com a parte científica científica e a parte da religião, né? O dogma das pessoas acreditar. E a ciência cada vez mais comprova em estudos assim que as pessoas que têm uma religiosidade, uma religião, uma fé, que durante uma doença, né, e assim elas se apegam àquela fé e elas rezam, elas oram, e isso vai mudando também, né, as suas vibrações, e a pessoa vai se melhorando. Por quê? Porque a mente ela vai construindo novos novas ideias, novas mensagens, novos registros, e isso vai sendo passado para as células, né, que vão se harmonizando. Então, é a física quântica, né? Até tinha colocado uma ideiazinha ali, a questão da física quântica, eu não entendo tanto, mas a física quântica está trazendo exatamente para a gente essa união, essa harmonia. Talvez esse vazio, esse poço, é exatamente a quântica que vai unindo, que vai trazer, diminuindo essa distância, né? Que ainda existe entre a ciência e a religião. Que a quântica, ela diz o quê? Que isso que eu estou vendo, que eu estou tocando, isso aqui não existe. O que existe é o que eu nem vejo, o que eu nem toco. Isso que é real. Então, isso dá uma confusão, né, na cabeça, na mente. Júnior fazendo perguntas. Mas, no caso do lançamento do Livro dos Espíritos, que será de 18, próximo, né? Irá completar 166 anos que a doutrina espírita chegou aqui. De lá para cá, as previsões de Kardec é que havia um grande progresso em todas as áreas humanas, porque ela esclareceu a humanidade em relação a isso. Então, previa que realmente era o ponto onde as pessoas se tornam mais moralizadas, inclusive no campo da arte. A arte seria mais purificada, né? Mas, infelizmente, transcorremos aí mais de um milênio, né? Mais de um milênio. Oh, desculpe. Mais de um século, né? Um século e meio mais, e nós observamos que a situação quanto ao contexto da arte e da moral ainda deixa muito a desejar. Como devemos, então, ver esse progresso que não se efetiva, não se realiza? Júnior, assim, eu sou até, vamos dizer, suspeita para falar, porque eu sou uma otimista de carteirinha. Eu sempre acho que o progresso está assim acontecendo, que ele está assim existindo. Porque se a gente, como você diz, há um século e meio passado, se a gente for olhar, a gente pode até achar
achar que já poderia ter progredido muito mais, até acredito que poderia ter progredido muito mais, que poderia ter crescido muito mais, se expandido muito mais. Mas, assim, se a gente olhar, olhar bem anterior, aconteceu sim esse progresso, porque a gente sabe que o progresso ele é sempre ascendente, né? Ele está sempre acontecendo. Ele pode, no máximo, dar uma estacionada, até, vamos dizer assim, esse estacionar, ele tem uma razão, ele tem um sentido, né? Que às vezes é nos dando assim, para a gente ter forças, para a gente recomeçar, para que ele se expanda de uma forma maior. Até nesse momento, vamos dizer assim, que a gente vivenciou da pandemia, né, que a gente pode achar que foi, vamos dizer assim, até um retrocesso, porque muitas coisas ficaram paradas, mas tudo isso tem uma razão de ser. Muitas coisas estão acontecendo a partir daí, né? Muitas vezes é preciso que a humanidade cochile um pouco, tenha um repouso, para que a partir daí as coisas, é um pensamento de como eu acho que tudo está acontecendo. Esse progresso está sempre acontecendo, mesmo que ele não seja muito perceptível para a gente. Mais Se alguém quiser perguntinha? colocar para embasar a questão que ele colocou muito bem. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Quem falar hoje, fala. Fala amanhã. Bom, meus irmãos, esclarecimentos divinos, né, que vêm aí pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estuda, que a gente tem lá disponível de graça para a gente estudar esses temas e outros mais interessantes, né? Fazer com que a nossa fé ela seja exatamente o que o Evangelho falou aí, raciocinada, porque aí você vai enfrentar qualquer pandemia, qualquer ventania, qualquer tempestade e ela vai estar pronta para a resposta. E a gente não vai ficar apavorado e nem desesperado, dizendo que nós passamos a vida inteira acreditando numa coisa que não tinha fundamento. Então é engraçado porque a gente vai encontrar esses ensinamentos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas mais atrás nos ensinamentos do nosso Cristo, né, que veio há 2000 anos. E nós hoje estamos refletindo sobre isso. Mas aí, querendo agradecer aí as perguntas que tivemos, o pessoal da internet não fez nenhuma, né, Xisto, aí? Infelizmente. E aí a gente agradece para as pessoas que estavam aí online. E vamos encerrar a nossa reunião de hoje, ainda avisando que amanhã tem programa da rádio às 12 horas, tá? Participe e sintonize a rádio FM 98.7. Participem das reuniões na semana. Fique conosco. A nossa prece final vai ser pronunciada por quem? Por mim? Então vamos. Apagar a luz para a gente poder refletir um pouquinho. Então vamos parar um pouquinho nos nossos pensamentos de passear pelo mundo e vamos concentrar aqui dentro de onde estivermos para pensar nos ensinamentos que aqui ouvimos, que aqui estudamos. Os ensinamentos do nosso Cristo, do nosso amado Mestre, que eles possam elevar a nossa alma, fortalecer a nossa fé, melhorar o nosso espírito e dar os alicerces necessários para a nossa encarnação atual, deixarmos a nossa tarefa
realizada. Possamos então, Senhor, te agradecer por estarmos aqui juntos, pela essa chuva maravilhosa, por esse clima, pela água que bebemos, pelas plantas, pelas aves e pela brisa, pelo sol. Só queremos te agradecer por estarmos aqui juntos, nesse calor humano, pela essa música, por todos nós, Senhor, pela saúde física, pela nossa saúde mental, pelos bons espíritos que aqui estão nos assistindo, nos dando força. E assim agradecidos que dizemos graças a Deus, mais uma vez, que assim seja.